Boa tarde a todos. A partir de agora, nós vamos dar início ao nosso webinar e ele vai ser apresentado pelo Caio. Só gostaria de lembrar a todo mundo que vocês estão com o mudo ativado e as perguntas vão ser respondidas no final do nosso webinar. Muito obrigada e bom webinar para todos. Olá, obrigado, Janaína. Bom, hoje nós vamos trazer aí como tema do nosso webinar sensores piezoelétricos de pressão e suas vantagens em medições e aplicações dinâmicas. Eu me chamo Caio Demarque, sou engenheiro de vendas responsável pelo atendimento técnico comercial na região aqui da Grande São Paulo, Alto do Tietê, Vale do Paraíba. Também atendo os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e também todo o Nordeste. Hoje também eu vou contar com o auxílio do nosso especialista técnico, Ítalo Oliveira. Obrigado, Ítalo, por participar do nosso webinar. De nada, Caio. Vamos abordar aqui um pouco, falar um pouco da nossa empresa, da Kistler, para nós começarmos nosso webinar. Bom, a Kistler é uma empresa familiar, ela é pioneira e líder de mercado em tecnologia de medição dinâmica, de pressão, força, torque e aceleração. Então, os primeiros experimentos para demonstrar a aplicação de força para liberar a carga de um quartzo foram realizados por Pierre e Jacques Fourier em 1880. Em 1950, um dos nossos fundadores, o senhor Walter Kistler, inventou o primeiro amplificador que possibilitou o uso do efeito piezoelétrico para fins de medição. E este amplificador patenteado marcou o início da Kistler. E a nossa sede fica na cidade de Wittenthur, na Suíça. Bom, a Kistler, além de ter nossa sede na Suíça, nós também estamos em outros locais, em mais de 60 países no mundo. Possuímos aí em nossa carteira mais de 12 mil clientes ativos no mundo, né? Dentro do nosso quadro de funcionários, temos mais de 300 funcionários focados em pesquisa e desenvolvimento. Também temos mais de 930 patentes aí requeridas, já concedidas, e também temos mais de 30 parcerias aí com universidades, institutos de pesquisa e desenvolvimento, e mais de 60 anos de experiência no ramo, né? E 9% de todo o faturamento da Kistler é investido em novas pesquisas e desenvolvimento para novos produtos aí e tecnologia de ponta. Aqui está mostrando um pouco da nossa linha de atuação, né? Então, nós atuamos em diversos mercados, dentre eles que nós atendemos mais profundamente é o setor aeroespacial, indústria automobilística, no setor de tráfego e mobilidade urbana. Também estamos nos esportes, na indústria médica, em aplicações industriais diversas, e também nós possuímos todo um portfólio para a segurança veicular. Tanto segurança quanto dinâmica veicular, também possuímos uma gama ampla de produtos. Bom, vamos falar um pouco aí da nossa principal tecnologia e o que vai ser também abordado aqui no nosso webinar, que é a tecnologia piezoelétrica. Bom, o que é a tecnologia piezoelétrica? Aí a base de quartzo, né? Um cristal piezoelétrico, que pode ser quartzo ou até de algum outro, com alguma outra composição, mas geralmente aí na Kistler nós fazemos tudo com quartzo. Ele gera uma carga elétrica quando exposto a estresse mecânico. A carga é exatamente proporcional à força aplicada. Compararmos a tecnologia de stoichômetros, ou strain gauge, os sensores piezoelétricos são muito rígidos e medem quase sem deformação, o que leva a uma alta frequência natural. Isso significa que sinais muito dinâmicos podem ser medidos.
Aqui, por exemplo, na imagem, temos moléculas hipotéticas de um cristal que apresenta esse efeito, em que o cristal é comprimido e essa disposição do cristal ela é modificada. Então, o centro de carga das cargas positivas passa a não coincidir mais com o centro das cargas negativas, e com isso acontece o efeito que chamamos de efeito piezoelétrico e que podemos fazer nossas medições. Bom, dentro dos sistemas de medições, nós possuímos toda uma cadeia, né, de medição, né? Então, dependendo do uso pretendido nos sensores, os elementos piezoelétricos são cortados do bloco de cristal de diferentes maneiras, para que a orientação da sensibilidade se adapte à aplicação. A carga, então, ela é convertida em tensão por um chamado amplificador de carga. O sistema de aquisição de dados, então, digitaliza o sinal. E a última e mais importante etapa dessa cadeia de medição é a visualização, processamento e análise de dados. Então, existem também dispositivos disponíveis que digitalizam diretamente os sinais de carga. Bom, aqui é o princípio do funcionamento dos sensores piezoelétricos, né? Então, os sensores piezoelétricos, como tinha comentado, eles são feitos à base de cristal. Os daqui são fabricados com o cristal, que é o quartzo, tá? Que é um padrão industrial. E a Kissler também ela produz o seu próprio quartzo, que ele é um quartzo sintético de alto desempenho, que é denominado como chamado de piezo star. Então, esse tipo de cristal que nós produzimos na Kissler, ele possui a característica de poder trabalhar em temperaturas mais altas e também possui mais sensibilidade é, e alguns outros benefícios que o cristal in natura não possui. Tá? Então, basicamente aí, para você conseguir ler esse sinal aí, você precisa de um condicionador de sinal para converter o sinal da carga em um sinal de tensão. Tá? Então, um condicionador desse sinal aí externo, ele pode ser tanto PE, que é para piezoelétrico puro, ou ele já pode ter uma eletrônica embarcada, que aí ele já possui um sinal de saída de tensão, que são denominados sensores IEP, tá? Então é uma sigla em inglês que é Integrated Electronic Piezoelectric. Bom, falando mais um pouco aí da nossa tecnologia aí do cristal sintético aí o PiezoStar, essa é uma tecnologia exclusiva da Kistler, então somente a Kistler possui essa tecnologia. Esse cristal sintético próprio é fabricado na nossa sede lá em Winterthur, na Suíça, desde 1998. Esse cristal patenteado exclusivo permite desempenhos do sensor ultra estáveis em relação a mudanças de temperatura, tanto para temperaturas extremamente altas quanto temperaturas baixas. Ele possui a maior sensibilidade de saída e também resposta de frequência. Para aceleração, onde a cerâmica geraria um desvio, por exemplo, de 15% em relação à temperatura, ou o quartzo in natura, ele possui um desvio de cerca de 5%. O sensor baseado nessa tecnologia PiezoStar permite uma estabilidade de 1,4% e uma faixa de temperatura bem ampla, desde menos 50 até 165 graus Celsius. Então, ao contrário dos elementos de sensores aí à base de cerâmica, eles não são piroelétricos, tá? E esses sensores também, ele possui uma característica de poder trabalhar com temperaturas ultra altas, que são temperaturas acima de 700 graus Celsius, tá? Então, esses sensores aí podem ser utilizados aí em aplicações que exigem muita robustez do sensor aí, por aguentar essas temperaturas altíssimas. Bom, além dos sensores piezoelétricos, nós possuímos também outras tecnologias também, que são nos nossos acelerômetros, aí nós possuímos
Eles são sensores main capacitivos aí, então a gente possui sensores aí com resposta DC, que significa que sensores que podem medir a gravidade da Terra. Esses sensores piezo-resistivo, que é a tecnologia mais comum utilizada para medir pressão, uma vez que pressão estática pode ser medida com esse tipo de sensor, né? Que ele, sob o estresse mecânico, ele tem alteração da sua resistência do semicondutor e ele muda a medida com o circuito da ponte de Wheatstone. Possuímos também sensores de torque aí à base de strain gauge, né, que a resistência elétrica de um fio muda proporcionalmente à tensão exercida quando ele é esticado ou comprimido. E também possuímos sensores de fibra para medições de variação de temperatura, né, que esses sensores de temperatura de fibra são ferramentas inovadoras, com várias vantagens sobre os sensores tradicionais utilizados em ambientes desafiadores. Eles medem a temperatura pela variação do sinal de luz, sendo não condutivos resistentes a interferências eletromagnéticas, que permite uma alta precisão aí nas medições. Bom, aqui vamos entrar mais no detalhe aí das indústrias e das aplicações aí dos sensores piezoelétricos de pressão. A cadeia aí de indústria aí deles são muito utilizados aí na área aeroespacial, tanto para medições e testes em motores de foguete, para testes aerodinâmicos e também até quando exigem criogenia. Tá? E também no setor ali marítimo e naval também é muito necessário você ter essas medições de pressões em aplicações de slosh slam, cavitação, hélice turbina. Na parte de energia e infraestrutura, na parte de disjuntor de alta tensão, áreas classificadas aí que exigem segurança contra explosão e explosões e gases de poeira em geral. E também a gente possui algumas outras aplicações aí, tanto para a área de pesquisa e desenvolvimento e universidades, para bombas, compressores e dentre outras aí, nossos principais clientes são pesquisadores, cientistas, engenheiros, técnicos de instrumentação, estudantes, entre outros. Bom, então, quando utilizar os sensores piezoelétricos, os sensores piezoelétricos, eles são altamente indicados aí para medições e pressões dinâmicas. O que significa pressões dinâmicas? Bom, são aplicações com tempo de subidas muito rápidos aí, com acima de 1 microsegundo. Então, o exemplo aí são explosões de gás e poeira aí em áreas ATEX, EX, dispositivo pirotécnicos, bom, sistema de vasos fechados, teste de material energético, chapinha, tubo de choque, tá? Então, são eventos altamente, são rápidos, extremamente dinâmicos. Nossos sensores também são indicados aí, os sensores piezoelétricos, para aplicações de pulsação de pressão, que são aplicações com pequenas pulsações de pressão aí, acima de 10 microbar, perdão, onde a pressão estática não é de interesse. Então, por exemplo, aplicações também de compressores, bombas e turbinas, hélices, que você vai ter um movimento, bom, você vai ter uma pressão constante, mas você quer pegar um evento, você quer pegar apenas um evento de pulsação ali que vai ter uma protuberância, vai ter uma dilatação ali na pressão através de pulsações. Então, nessas aplicações também nossos sensores são indicados e também pressões quase estáticas, né, que são aplicações onde a pressão estática ela precisa ser medida por um curto período de tempo, em níveis muito baixos ou muito baixas temperaturas aí, que já para essas pressões quase estáticas, normalmente são testes em motores de foguete,
testes criogênicos, entre outros, aí que você tem essas aplicações. Então, entrando um pouco mais aqui no detalhe, aí, como eu comentei, né? Essa tecnologia piezoelétrica aí é indicada nesses três casos aí, né? De pressões dinâmicas, pulsações de pressão, pressão quase estática. Já a tecnologia de sensores piezoresistivos, ela já normalmente é indicada para pressões estáticas aí, né? Quando você precisa fazer alguns testes de vazamento, pressão barométrica, por exemplo, hidráulica, pneumática em geral, ou medições de hidroestática, que a pressão basicamente é contínua, né? Você não vai ter ali um pico de pressão, nem nada, porque aí você consegue fazer essa medição aí com os sensores de extensometria. E aí sim, nesse caso, seriam os mais indicados. Aqui a gente traz um comparativo aí, como eu comentei, da tecnologia dos sensores, tanto piezoelétrico, puramente piezoelétrico, quanto os sensores já que possuem a tecnologia IEP, né, que já possuem a saída e tensão. Basicamente, o sensor de carga, com saída de carga, aí, PC é a unidade de medição, que chama -12 e picocoulomb. Então, esses sensores aí, eles possuem a saída em picocoulomb, por isso, para você conseguir fazer a medição do sinal, você vai ter que precisar necessariamente de um amplificador de carga. Já os sensores aí com a tecnologia IEP, eles já possuem Eles são sensores piezoelétricos, porém eles já possuem a eletrônica embarcada nele. Então, por isso, ele já consegue ter o sinal amplificado dentro do próprio sensor e sair com uma saída em tensão. Tá? Então, existem essas diferenças entre o sensor piezoelétrico convencional e o sensor IEP. Basicamente, ele já tem essa diferenciação. E aqui a gente traz alguns benefícios de um e o benefício do outro, né? Então, o sensor piezoelétrico puro ele é mais indicado para medições de pressão quase estática, pressões dinâmicas, pulsações de pressão, faixa de temperatura muito ampla. Por ele não ter uma eletrônica embarcada, ele possui apenas o cristal dentro dele, ele consegue trabalhar em temperaturas altíssimas e ele também possui uma faixa de pressão ajustável, né? Aí existe algumas desvantagens, que é o cabo tem que ser um cabo especial para ele, é, por ele precisar ser de baixo ruído e alta impedância. Então, qualquer ambiente externo ali que tem algum eletromagnetismo pode interferir no sinal. Tá? E o amplificador dele ele é externo. Então, você tem que ter necessariamente um instrumento, um amplificador externo dele. Enquanto o sensor modelo IEP, ele é indicado para medições de pressão dinâmica, pulsações, também ele é possível ser utilizado. O cabo dele já é um cabo padrão, como ele já tem a saída de tensão, ele não precisa ser um cabo especial, igual no sensor piezoelétrico. E ele possui uma conexão direta, né? Então, você pode ele não precisa passar necessariamente por um amplificador externo, ele pode, dependendo do instrumento que você tiver aí, o seu sistema de aquisição de dados, ele pode ser ligado diretamente no DAC ali, né? No seu no seu sistema de aquisição de dados, tá? Bom, aqui a gente exemplifica, né? A gente, além de possuir os sensores, fabricarmos os sensores, também nós temos todo dentro daquela cadeia de medição, a gente produz também tanto o amplificador quanto os sistemas de aquisição de dados. O nosso principal sistema de aquisição de dados é este cinza, que é o LabAMP, chamado LabAMP. Esse sistema ele já possui a tecnologia de ter o amplificador de carga integrado de um sistema de aquisição de dados. Então, ele possui 4 canais ali de medição, então você consegue ler tanto o sinal do sensor piezoelétrico, quanto do sensor IEP, ou quanto tensão,
e ele já fazer a aquisição de dados aí com a taxa de 200 kilosamples por segundo por canal. Então, ele é um excelente instrumento. E aqui também está mostrando o acoplador aí, né? Nesse caso aí, tanto para sensor piezoelétrico quanto sensor para IEP, ou você pode utilizar o LabAmp ou o amplificador de carga tradicional, sem sistema de aquisição de dados, né? Então, tem essa diferença aí entre os dois modelos. Bom, então, como eu comentei aí na cadeia de medição, aqui está um exemplo de como que é feito essa cadeia de medição aí, né? Então, o sensor ali, você vai precisar de ter um cabo ali, de extensão para ele. Então, ele pode ser ligado de diversas maneiras ali. A gente tem tanto o nosso, igual eu comentei, nosso instrumento aí, nosso sistema de aquisição de dados, o LabAmp, ou se for uma aplicação que exige várias, você precisa ter várias entradas, você precisa ler vários sinais. Então, nós possuímos outro sistema que é o chamado KIDAC, que você consegue ligar até 64 canais no mesmo rack, e você pode ir aumentando a plataforma dele para ele conseguir fazer leitura de mais sensores, né, de mais sinais. Tá? Ou a medição convencional aí, que é através de um amplificador de sinal, que depois ainda você vai precisar de um cabo para aí sim ligar no sistema de aquisição de dados. E dentro deles, normalmente, basta você ter um cabo Ethernet e você pode já ligar no seu laptop, ali no seu notebook. Tá? Então, aqui também, tanto nos sensores de app também é da mesma forma que funciona. Tá? Só muda na questão ali do amplificador de carga. Aí aqui também tem um outro exemplo aí que não estava no slide passado, que os sensores IEP também eles podem ser utilizados também em pulsações de pressão. Tá? Então, a única aplicação aí que não é recomendada para o IEP, os sensores IEP, é quando são pressões quase estáticas. Tá? Então, quando for para medições de pressão quase estática aí, teste de motores de foguete aí, a gente te indica os sensores piezoelétrico puro. Todas as outras também o sensor IEP funciona muito bem. Você pode explicar essa parte aí, então? Opa, sim, claro. Então, boa tarde a todos. Meu nome me chamo Ítalo, sou especialista técnico aqui da Kister. Vou falar um pouquinho de você sobre esse tópico aí de domínio do tempo versus domínio da frequência. E na área de pressão, nós temos como analisar os sinais de duas formas. Então, você pode analisar o sinal por pressão por tempo, né, que seria a amplitude do sinal pelo tempo, né, então em segundos. A gente teria bar por segundos, né, onde a gente avaliaria a mudança do sinal pelo tempo. E esse tipo de aplicação normalmente se dá em pressões dinâmicas, né, em tempos de subida, onde a gente procura o pico de pressão máximo, ou em pressões quase estáticas, onde nós procuramos por um tempo de medição não ao infinito, mas dentro de, vamos dizer assim, 10 minutos, a variação de pressão dentro daquele tempo dado ali. E nós temos também como olhar essas pressões, né, essas variações, né, de pressão, o domínio da frequência, onde nós analisamos a amplitude versus, né, dado a frequência que elas ocorrem, dada na unidade de Hertz, certo? Vamos dizer, em vezes que elas ocorrem por segundo, né? Então, isso é muito bom para análise de cavitação, análise de pulsações, de pressão, para tipo de análise de vibração. Esse tipo de análise nós só conseguimos fazer através de uma transformada de Fourier, onde a gente transforma os sinais que estão no domínio do tempo para sinais em domínio da frequência.
E nós vamos analisar aqueles sinais que ocorrem mais vezes, ou uma determinada faixa de frequência, né? Eu costumo dar um exemplo um exemplo prático, né? Um exemplo esdrúxulo é que se a gente está fazendo uma medição de pressão, vamos imaginar que o sensor de pressão fosse um microfone e você queira captar a frequência da voz humana. E você quer filtrar, ou você prefere avaliar de uma forma separada as outras frequências, né? Então, para você só interessa a frequência da voz humana, que você já sabe ali a quantidade de hertz onde ela ocorre. Então, você, por exemplo, tem umas leituras de sinal dadas em frequências, e aí você sabe que a frequência humana, por exemplo, é de 60 a 80 Hz. E aí um latido de cachorro, um exemplo, seja na faixa mais alta, de 100 a 200 Hz. Então, para você faz muito mais sentido olhar esse sinal no domínio da frequência, porque você está filtrando todos os sinais que não são, por exemplo, a fala humana, e aí focando justamente naquilo que você quer detectar, tá? Pode avançar nos slides, cara, por favor? Legal. E aí, quando a gente trabalha no domínio da frequência, nós vamos ter as constantes de tempo, que é uma nomenclatura basicamente que a gente usa na Kistler, né, normalmente. E também uma outra nomenclatura seria filtro passa alto, ou high pass filter, onde a gente determina a frequência de corte das cadeias de medições, né? Então aqui na imagem, né, nesse slide, ele vai ter uma tabela em azul mostrando a correspondência em segundos, né, que seria a time constant, que a gente chama, constante de tempo, e o equivalente da frequência do filtro passa alto. Se a gente voltar no meu exemplo anterior, onde eu falei que, por exemplo, a voz humana tem uma determinada frequência, de 60 a 80 Hz, por exemplo, às vezes, né, você está fazendo experimentações e precisa fazer análise de dados e você não sabe em qual frequência o seu dado está trabalhando, ou você não sabe a frequência do evento que você quer medir. Mas é mais fácil você saber a vibração, não, a duração, né? Perdão, a duração daquele evento. Então, por exemplo, a gente vai fazer um teste de explosão ou um teste de aquisição de pressão de cilindro dentro da câmara de combustão do motor, e você não sabe em quanto tempo vai ocorrer aquela pressão, aquele pico de pressão ou aquela explosão. Mas você tem uma ideia da duração daquele evento. Então, assim, com a ideia de duração do evento, dada em segundos, você pode determinar a constante de tempo ou um filtro passa alto, né? E aí, como funciona esse filtro? Esse filtro, se a gente olhar aqui nos gráficos à esquerda, também no slide, nós podemos ver que aqui no primeiro slide, você tem a amplitude dada pelo tempo aqui, com a constante de tempo longa, e você não tem nenhum corte do sinal, né? Ou seja, o sinal não é atenuado, não é filtrado em nenhum momento. Quando você muda para a constante de tempo short, que aí se você olhar também tem um quadro em cima aqui, que seria de 0,1 segundo a 220 segundos, nesse dado tempo, o sinal vai ser cortado, né? Vai ser filtrado, né? Vamos dizer, ele vai ser subtraído até chegar em zero. E o filtro, por uma característica eletrônica, ele não é um filtro corte seco, né? Instantaneamente ele filtra aquela frequência. Ele tem um comportamento mais senoidal, mais gradativo, né? Então ele é um corte gradual. Se vocês olharem na figura verde, onde tem uma curva verde, a gente tem 100% do sinal, e aí embaixo a gente tem uma letra, né, grega tal, que seria a constante de tempo, que nós determinamos. Então, a partir de, por exemplo, 1 segundo, aquele sinal já está 100% atenuado. Por que atenuado? Porque realmente não me importa o que é um evento mais lento que 1 segundo. Eu preciso de eventos até 1 segundo, ou seja, eventos rápidos, dinâmicos.
E o que passar disso, para mim, não importa. Então, eu faço esse corte. Eu preciso de alta frequência, então altamente dinâmica. Baixas frequências não me importam, então elas são cortadas. Ok, podemos seguir. Então vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dos amplificadores e do sinal de acordo com essas constantes de tempo. Tá? Então quando a gente trabalha com amplificador de carga, vocês devem ter visto essa nomenclatura, principalmente os daqui, com a constante de tempo long, medium e short. Pelo menos essas três constantes de tempo geralmente é que tem como configurar. Quando a gente está trabalhando com sensor piezoelétrico puro, nós estamos trabalhando com a constante de tempo longa, ela não filtra o seu sinal para o tempo. Então você pode medir até, vamos dizer assim, o amplificador começar a saturar, e nós temos o problema do drift, né? Que é quando o amplificador começa a saturar, ele começa a medir um sinal errôneo, né? Ele não mede um sinal correto. Então, quando nós estamos com constante de tempo... Pode voltar, Caio, por favor. Vamos lá, aí. Quando nós estamos com a constante de tempo long, nós vamos ter um sinal aqui, passou de reset property, ele vai começar a medir. E quando nós mudamos para a constante de tempo short, ele é como se fosse amplificasse o sinal e mostrasse para a gente somente o comportamento dinâmico do valor de pressão. Então, vocês podem ver a pulsação de pressão aqui, como se ela fosse ampliada. E aquela pressão de linha, nós já não fazemos a leitura dela. Ela é filtrada, porque é uma pressão lenta, como eu posso dizer. A gente só pega a leitura dinâmica. Agora sim, pode avançar, Caio? Então, aqui um exemplo de qual seria o tempo máximo de medição das constantes de tempo com sensores IEP. Os sensores IEP, eles têm uma eletrônica integrada, e nessa eletrônica integrada já vem configurado qual que é a constante de tempo dela, dentro do sensor, dentro da eletrônica do sensor. E ela é fixa, ela não pode ser alterada. Por isso que os sensores IEP são somente indicados para medições dinâmicas, puramente dinâmicas, né, ou pulsações de pressão. Eles são ideais para isso. Como a gente pode ver, a constante de tempo do sensor aqui nesse exemplo, nessa tabelinha aqui embaixo, azul, é de 3 segundos sempre. E o que a gente consegue variar é a constante de tempo do acoplador IEP ou do aquisitor de dados IEP, né, onde nós temos 3 casos aqui. Um caso onde está configurado como 0,1 segundos, outro caso como 1 segundo e o último caso como 10 segundos. E o que vai acontecer? A constante de tempo mais curta é a que vai prevalecer sobre o sinal. Então, nesse caso aqui, no primeiro caso, onde tem um acoplador, né, IEP, com a constante de tempo de 0,1 segundos, ele prevalece sobre a constante de tempo do sensor. Então, todo sinal mais lento, né, mais demorado que 100 milissegundos, ele será cortado, será atenuado, né, dada uma frequência de 1,6 Hz aqui. Ou melhor, o filtro passa alta seria de 1,6. Então, somente frequências acima de 1,6 Hz seriam lidas, né, aquisitadas. E aí, por exemplo, no último caso, onde mesmo que o meu aquisitor de dados esteja configurado para uma constante de tempo de 10 segundos, ele é limitado pela constante de tempo do sensor, que é de 3 segundos, resultando aproximadamente na cadeia de medição completa, né, devido às perdas, numa constante de tempo total de 2,9 segundos. Tá? Então, ele passaria frequências acima de 0,1 Hz. Ok? E aqui um pouquinho sobre o que nós vamos encontrar aí de dificuldades ao escolher essa constante de tempo. Então, aqui nós temos um exemplo onde nós temos o mesmo sensor em 4 casos, né? Então, você tem aqui a curva das pressões aquisitadas em 4 casos, e com diferentes constantes de tempo. Tá? O primeiro sensor, o vermelho, é um piezoelétrico puro, usando um amplificador 5015 na constante de tempo longa. Então, constante de tempo aí é a mais lenta que tem.
E o último caso em preto, a constante de tempo mais rápida, de 0,1 segundos. E aí o que nós podemos notar? Que houve uma atenuação do sinal real, né, no sinal de pico, onde ao medir a pressão de pico, ele teve um erro de quase 5% aqui, de 7 para pouco mais de 6,5 da pressão de pico. E o que nós recomendamos fazer é escolher uma constante de tempo 100 vezes menor do que o evento. Tá? Então, acho que no próximo slide a gente tem um exemplo, mas essa é uma boa regra para você ter um erro, né, de medição de 1%. Pode passar para o próximo slide, por favor. Certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho de drift. Então, drift é um problema ao medir pressões quase estáticas com a constante de tempo longa. Com o tempo, o amplificador de carga, isso é um problema da tecnologia em si, não é exclusivo nosso, então é um problema da tecnologia. E com o tempo, os amplificadores de carga, eles começam o que a gente chama de saturar. E ao saturar, eles começam a gerar uma medição errônea do sinal de pressão, ou um sinal piezoelétrico, né, em picoculo. E esse sinal, esse erro, né, nós chamamos de drift, ou em português eles traduziram como deriva, onde o sinal original, vamos avaliar aqui como sendo essa curva cinza, e o sinal que o sensor piezoelétrico está medindo é aquele sinal dessa curva azul. Vocês podem ver que ele tem uma diferença aqui, um gap entre os dois sinais, devido ao tempo de medição longo. Tá? Então, esse erro, geralmente ele vem descrito no datasheet do amplificador, algo como 0,03 picocoulomb por segundo, geralmente é esse tipo de erro. E nós vamos ver no próximo slide um exemplo de estimar esse erro de drift, e nós já temos um amplificador capaz de compensar este erro com o tempo. Pode avançar, por favor. Então, aqui, por exemplo, numa consulta de vendas, aqui, o que o Caio recebe sempre, a gente precisa medir a pressão estática de 100 bar na câmara de combustão de um motor foguete que funciona por 60 segundos. E aí o cliente pergunta, qual tipo de sensor ou tecnologia deveria ser empregada para essa situação? Piezoelétrico, IEP ou piezo-resistivo? Qual seria a constante de tempo necessária para essa aplicação? E qual seria o erro aproximado dessa medição? Então, nesse tipo de caso aqui, por ser 60 segundos, então nós já vamos usar o sensor piezoelétrico puro ou o sensor piezo-resistivo, pelo tamanho do tempo. Não é um evento tão rápido assim. 60 segundos é um evento relativamente lento. Desse modo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estimar o erro do sensor piezoelétrico. Então, se eu tenho um sensor piezoelétrico, modelo 601C, ele tem uma sensibilidade de 37 picocoulomb que ele gera por bar. Então, a cada bar, ele gera 37 picocoulomb. Eu vou medir por 60 segundos com um erro de 0,03 picocoulomb por segundo. Se eu fazer essa multiplicação, em 1 minuto, né, 60 segundos, eu tenho um erro de 1,8 picocoulomb por bar. Se eu pegar esse erro de 1,8 e dividir pela sensibilidade do sensor, eu vou chegar à conclusão que esse erro equivale a 0,05 bar de erro em 1 minuto. Tá? Então, esse é o erro do drift. Tá? Esse erro, na amplitude que eu quero ler, que seria 100 bar, ele equivale a um erro de 0,05% do meu sinal real, o sinal que eu espero medir seja 100 bar. Então, essa é uma forma de se calcular se o drift será um problema para você no seu tempo de medição. Então, nesse exemplo aqui, o cliente pode fazer a medição com o sensor piezoelétrico, que ele vai ter um erro de 0,05%, tá? Sem problema nenhum. Tão bom quanto um piezo resistivo. Pode avançar, tá? Aqui, rapidamente falando sobre os sensores piezo-resistivos, nós temos 3 modelos. Os sensores absolutos, que medem a pressão com relação ao vácuo. Então, é um sensor que tem um chip com a referência para o vácuo. O sensor de medição relativa
ele é um sensor, é o mesmo sensor, vamos dizer, a mesma tecnologia do sensor absoluto, porém a referência dele é a pressão atmosférica, pressão ambiente, que normalmente fica em torno de 1 bar, tá? E o diferencial é o sensor que ele tem mais uma entrada, né, para outro gás, outro líquido, onde ele vai fazer a medição entre a referência e a pressão do líquido a ser medido, né? Então você compara duas pressões. Pode avançar, Caio. O ponto zero nos sensores de piezoelétrico, eles são sempre, toda vez que você faz uma nova medição, eles são zerados, né? Eles funcionam como uma função tara de uma balança, por exemplo. Então, toda vez que nós resetamos o amplificador e vamos ler, é como se a gente tivesse uma tara no sensor, né? E o sinal ele vai partir do zero. E aí sim, a gente pode aplicar a pressão que nós queremos ler, tá bom? E o ponto zero dos sensores IEP, ele não possui um ponto zero fixo, porque ele está numa constante de tempo rápida. Então, sempre que o sinal começa a ficar lento, ele vai ser atenuado, vai ser jogado para o zero. Então, não é um ponto zero fixo. Mesmo que você tenha uma pressão de linha, vamos dizer, estática, ele sempre vai zerar, ele sempre vai pegar flutuação. Por isso que o ponto zero dele é flutuante. Então, quando usamos sensores IEP, nós sempre vamos ler a flutuação de pressão ou da grandeza física que nós vamos ler. Ok, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre filtro passa baixa e taxa de amostragem. Eu vou correr aqui porque o tempo é curto. Mas basicamente o que nós precisamos tomar cuidado aqui são qual tipo de domínio, qual tipo de leitura que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer no domínio da frequência, tá? Pulsações de pressão, por exemplo. Qual que é a frequência de interesse? Essa é uma pergunta-chave para nós definirmos o filtro passa baixa. Então, nós vamos definir o filtro de 1,5 a 2,5 da frequência de interesse nossa. Então, frequência de interesse aumenta 1,5 a 2,5% do filtro. E nós vamos utilizar um gráfico para definir a frequência de interesse no caso do domínio do tempo. E um exemplo de taxa de amostragem aqui muito baixo, que nós também devemos definir, tomar cuidado quando nós vamos fazer aquisição de sinais muito rápidos, muito dinâmicos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sinal bem adequadamente amostrado, e aqui nós temos embaixo um sinal que não está adequadamente amostrado. Então, nós temos uma curva como se fosse um dente de sabre, ou às vezes até uma curva reta, onde a gente só pegou um ponto fixo. Então, assim, se você definir uma taxa de amostragem muito alta, você vai precisar de um DAC poderoso e caro, e também uma quantidade de dados muito alta. Mas, se você colocar uma taxa uma amostragem baixa, você perde o que você está lendo, você não tem confiabilidade. Então, nós recomendamos aí 10 vezes a frequência de interesse também. Taxa de amostragem, o ideal é que seja 10 vezes a frequência de interesse. Então, se seu sinal é de 1 kHz, defina vezes 10. Então, eu preciso de um aquisitor de 10 kHz ou 10 kilosamples. Pode avançar. Aqui um exemplo em questões de ensaios de explosão, plataformas ATEX. Nós temos aí um erro de até de 10% no caso de uma pressão muito rápida, onde a taxa de amostragem estava baixa. E aí você tem uma atenuação do sinal, porque realmente você não aquisita rápido o suficiente para aquele evento dinâmico. Então também temos que tomar cuidado com isso. Pode avançar, Caio. Aí agora, você quer continuar, Caio, ou você quer que eu continue? Se quiser, posso falar aqui, é mais da parte mecânica mesmo aqui dos sensores, né? Aí aqui trouxe nesses slides aqui só alguns exemplos de montagem dos sensores, como que ele pode ser montado, tá? Então, basicamente, esses sensores aí, eles podem ser montados diretamente aí na peça, digamos assim, né? No local onde vai ser medido. Ele já vem ali com a questão da rosca dele,
Ou, se for preferir, a gente também tem o adaptador ali, que você pode, já vem também com a rosca interna, para fazer a montagem do sensor. Também nós possuímos outros tipos de adaptadores aí para montagens, para fazer medições também indiretas, né? Então, esses são os nossos métodos aí de instalação dos sensores, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos, e algumas maneiras de se medir a pressão ali na questão da montagem mecânica, tá? Então, a gente possui todos esses tipos de opções. E além também de ter a parte de instalação do sensor, também possuímos também extensores do conector, né? A gente possui sensores com tamanho reduzido. Então, são sensores de pequeno tamanho e, se for necessário, dependendo da montagem ali, nós possuímos os extensores. A gente determina ali o tamanho necessário ali de extensão do sensor até ele conseguir ficar numa parte externa ali para ele conseguir fazer o envio do sinal e conectar o cabo na parte traseira dele. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de conectores aí, o mais comum o pessoal mais utiliza aí normalmente é BNC, mas a gente também tem TNC e 1032, alguns tipos de roscas de montagem aí, a gente tem M7 ou também o 5 por 16 avos aí, o NF. Tá? Então, aqui falando mais da instalação, aí, então, igual eu comentei, o sensor pode ser feito de montagem embutida, né? Então, a face do sensor ela tem que estar bem rente ali com onde ele vai ser feita a medição, ou também ele pode ser feito com a montagem de passagem, que aí na montagem de passagem ele fica a uma certa distância ali de onde está ocorrendo o evento o aumento de pressão. Porém, esse tipo de montagem ele pode ter algumas oscilações, algo que não acontece na montagem embutida, né? Mas dependendo da geometria, só existe essa maneira de fazer a montagem, que é a montagem de passagem. Aí, se quiser só comentar agora só para a parte de calibração, Ítalo. Joia, calibração, Ah, importantíssimo. certo. Então, calibração, né, consiste em encontrar a relação entre uma entrada conhecida e uma saída medida. Então, normalmente nós fazemos a aplicação de uma pressão conhecida. Nós temos uma equação de sensibilidade, uma equação de correlação entre pressão e sinal medido. E nós temos a saída do sensor dada em picocoulomb, às vezes em milivolt por volt, né? Ou até, porque geralmente é o sinal elétrico que é convertido na unidade de medida. Pode avançar. Então, normalmente, para calibração, existem alguns modos de fazer calibração, algumas formas de fazer a calibração. Atualmente, a mais utilizada no mercado, a que é, vamos dizer, considerada pelo Inmetro no Brasil para ser recomendado para fazer a calibração, é através de um equipamento que chama balança de peso morto, onde utiliza padrões primários, com uma medida de massa, né, padronizada, dada em quilos, né? Então, uma peça de metal não se desgasta, geralmente é aço inoxidável, e essa massa ela é aferida pelo Inmetro. E a balança de peso morto ela funciona através da equação de força, ou melhor, pressão igual a força sobre área. Então, você sabe a área do cilindro hidráulico que vai ter ali, você sabe o peso, né, da massa do peso morto, e aí toda vez que você coloca o peso em cima desse cilindro, a pressão é transmitida ali pela câmara interna. Nós vamos fazendo incrementos de 20%, normalmente, até o fundo de escala do sensor.
Outra forma de calibrar, que é a forma como que a Kister trabalha, né, que a Kister faz na fábrica, é através de um gerador de pressão manual, né, do tipo alavanca, desse modelo que está aí passando no slide, onde nós temos um sensor padrão de referência, um sensor aferido, que já está calibrado, e o sensor em teste. Então, o sensor em teste, ele é comparado o sinal com um sensor referência, um sensor calibrado. E aí você tem dois sinais aquisitados junto, tanto o sensor em teste quanto o sensor referência. E nós temos a curva, tanto em picocoulomb quanto em bar. E nós comparamos esses dois sinais. A partir desse ensaio, nós podemos fazer a comparação exata, ponto a ponto, entre a referência e a unidade em teste, e também nós verificamos a histerese. A histerese é o erro entre a carga, né, e a descarga, ou entre a compressão e a descompressão do sensor. Tá bom? É isso, basicamente esses são os dois tipos de calibração que nós fazemos em sensor de pressão. Nós recomendamos também, vale dizer, que pelo menos uma vez por ano sejam calibrados os sensores de pressão. Da minha parte, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ítalo. Bom, agora não sei se o pessoal aí no chat acabou enviando algumas perguntas, aí se o pessoal tem dúvidas. Nós recebemos algumas perguntas aí, Janaína. Recebemos. Primeiramente, obrigada, Ítalo, Caio, pela apresentação de vocês. A gente teve, sim, algumas perguntas no chat e a gente Legal. vai seguir agora com o retorno delas. Lembrando que, caso a gente não consiga responder a todas, a gente vai retornar por e-mail posteriormente para vocês, tá bom? Bom, a primeira pergunta: o que diferencia os sensores de pressão piezoelétricos dos sensores baseados em outras tecnologias, como resistivos ou capacitivos? Bom, igual como eu comentei, os sensores de peso elétrico que diferencia ele é a questão de você fazer medições dinâmicas, extremamente dinâmicas, enquanto os sensores com outras tecnologias, eles não possuem essa característica, eles conseguem fazer medições estáticas, porém eles não são o ideais para fazer as medições de eventos ali de picos rápidos ou de pulsações. Então, basicamente, o que diferencia esses sensores é a aplicação mesmo. Quando é a aplicação, o sensor piezoelétrico é altamente recomendável para aplicações dinâmicas e que exigem temperatura, altas temperaturas, né? Altíssimas temperaturas ou baixíssimas também. A próxima pergunta: quais são os principais setores ou indústrias que mais se beneficiam dos sensores de pressão piezoelétricos? Bom, nós temos clientes de várias indústrias, mas basicamente os principais setores são aeroespacial, aí, principalmente para fazer medições de motores foguetes, turbinas, o setor de óleo e gás também, né, para medições ali em processos ali, pessoal que trabalha embarcado, que exige pressões, medições de pressões dinâmicas. Setor de energia também, né, o pessoal que precisa fazer um monitoramento ali, às vezes, de malha fechada ali na questão de geradores a combustão. E entre outros, dentro da indústria automobilística, nós também possuímos toda uma linha de sensores aí para medições de motores a combustão. Então, é possível fazer medições de motores a medir a pressão ali da câmara de combustão com nossos sensores piezoelétricos. E também na indústria plástica, né? A indústria plástica aí, a gente possui também uma linha de sensores próprios para a linha plástica, que você pode fazer o monitoramento dentro da dentro você pode incluir um sensor ali no seu molde, na cavidade, e fazer o monitoramento da pressão dentro da cavidade do molde. Então, acredito que são essas indústrias aí são as que mais utilizam nossos sensores.
E eu vou ter mais uma pergunta aqui, depois as outras a gente responde por e-mail. Como sensores piezoelétricos lidam com as mudanças rápidas de pressão em comparação com as outras tecnologias? Bom, o sensor, igual como o Ítalo comentou aí na apresentação, ele lida de uma maneira relativamente mais rápida do que as outras tecnologias, por ele ser um sensor que ele só possui um cristal de quartzo dentro dele, a resposta dele é praticamente imediata, né? Assim, quando ele recebe o esforço mecânico. Já enquanto as outras tecnologias, principalmente de extensômetro, ali de extensometria, você precisa ter um tempo para ele deformar, para aí sim você conseguir ter a geração de sinal. Então, acredito que essa seja a maior diferença entre essas tecnologias. E também, por ele não ter uma eletrônica embarcada, né, no seu piezoelétrico puro, ele possui essa característica de você poder instalar ele em vários locais aí com ambientes agressivos também. Obrigada, Caio. Lembrando aos participantes que as perguntas que a gente não conseguiu responder, elas vão ser respondidas posteriormente por e-mail. Gostaria de agradecer a apresentação do Caio e do Ítalo. Obrigada, meninos, pela apresentação. Obrigada a todos. E lembrando que a gravação vai ser enviada posteriormente para todos os participantes. Obrigado, Janaína. Obrigada, Obrigado, Janaína. pessoal. Boa tarde. Tchau, Obrigado. tchau. Boa Tchau, tarde, tchau. pessoal.